Muito bem, amigos da Rede Globo, calma. É polêmico o assunto, mas não tanto quanto isso. Hoje o assunto do Produção Aberta é craft, não é artesanato. Assunto polêmico, mas eu dou muito boas-vindas a todos vocês que estão assistindo e participando. Já façam suas perguntas, porque hoje eu vou imprimir a minha impressão de como eu enxergo o craft e muito alinhado ao que o mercado diz. Então, é uma opinião muito embasada que eu quero dividir com vocês e, obviamente, como eu sempre faço, trazendo exemplos práticos de como eu me posicionei no mercado de craft e como eu acredito que esse mercado tende a evoluir drasticamente nos próximos anos, né? É um mercado que não para de crescer. Então, para você que trabalha em comunicação, seja agência de propaganda, seja escritório de design, seja um estúdio de produção de imagens, só tem duas regras para você não parar de crescer neste mercado publicitário. A regra número 1, entenda o que é craft. Regra número 2, você não pode se esquecer da regra número 1. Por que isso? Cada dia mais o mercado vem numa crescente em busca de profissionais que entendem, gostam e aplicam o craft em seus trabalhos. Dá só uma olhada nesse trabalho, melhor, nessa proposta de emprego de uma das maiores agências de comunicação do mundo. Esse é uma página extraída da internet e olha só o que tem aqui como quesito fundamental. Craft, além de ter ideias que resultam em inovação, inspiração e soluções criativas, além de pensar em briefing e ideias fora da casinha que transformam os negócios de seus clientes, olha o quesito que eles colocam logo ali embaixo. Craft, craft, craft. Está bem enfatizado o que eles querem. Então, já começo fazendo uma afirmação. Craft não é o que você vê, é como você vê. Vamos ter um exemplo? O ganhador do GP de Cannes é uma peça de filme, da categoria filme, que foi vencedora do GP. E o que tem de craft nesse filme para ter ganhado o GP, né? Basicamente, são os meios pelos quais se chega à ideia. Então, aí a gente já começa a falar de um assunto muito importante, que divide o trigo do joio, né, a água do vinho, e que faz uma separação de uma confusão muito comum de que o craft está ligado a artesanato ou craft hand, que seria o trabalho manual. Nem sempre, ou seja, na maioria das vezes, o trabalho de craft não necessariamente é um trabalho manual. Esse filme é da Under Armour, né? Mas olha um outro exemplo de um filme vencedor de Cannes que não utiliza nenhum tipo de técnica manual. Ele utiliza recurso de 3D que simula uma escultura de chocolate, né? Mas toda animação é feita em 3D, não é feita manualmente. E é um vencedor da categoria Craft também, né? Olha como eles exploram o visual com Appetite Appeal, né? E mesmo assim utilizando o recurso de 3D em Craft. Será que isso é possível? Então, Craft também não é só o que você entrega, é como você entrega, né? É o processo. E, já fazendo um resumo de tudo, eu acredito que craft é processo. Então, craft não é artesanato. Por quê?
Quem trabalha na indústria da comunicação, que não é enxergada como hobby, ela é uma indústria que movimenta mais de 600 bilhões de dólares no mundo inteiro, anualmente. Só no Brasil são mais de 150 bilhões de reais que essa indústria movimenta, entre filme, áudio, produção de imagem, fotografia, ilustração. É um mercado bilionário em que tem milhares de pessoas, estudantes, profissionais, buscando como se inserir nesse mercado, e o craft está aí como um novo mercado que só basta ser enxergado. E quem está falando isso? Vamos deixar quem manda no mercado falar? O que diz o Festival de Cannes, que é o prêmio mais cobiçado da propaganda mundial, né? Ele diz que a categoria de craft, em todas as divisões dela, né, celebra a arte, o talento e a habilidade necessários para fornecer uma solução bem executada e dar vida à ideia. Eu estava pesquisando aqui há pouco qual é o significado da tradução literal de craft. E o que aparece aqui na pesquisa é ofício, habilidade, profissão, astúcia, capacidade. Mas não está diretamente ligado ao artesanato como muita gente acha, né? Não tem muito a ver com mãos sujas. Por que isso? Porque a comunicação ainda é a espinha dorsal do consumo mundial, né? Todo mundo precisa se comunicar. Não existe um cliente, uma empresa, ou até mesmo hoje, pessoas, empresas, né, vendendo a si mesmo como produto. Não existe ninguém que não precise anunciar o que faz. Tendo isso como uma premissa, a comunicação cada dia mais se fortalece, cada dia mais se mostra ímpar e imprescindível. E como o Festival de Cannes, que é o termômetro, é a régua que põe o que há de melhor nesse mercado, enxerga o craft, né? Então, não é só uma opinião minha, é uma opinião do mercado. Na categoria filme, o que é avaliado em craft? Direção, script, casting, design, direção de arte, cinematografia, edição, melhor uso de música original, ou seja, em nenhum momento está ligado diretamente ao trabalho artesanal. Mas tem sim um porquê de muitas pessoas enxergarem isso, e faz todo sentido. Porque qual é o diferencial da comunicação para criar destaque para os seus clientes? Certamente é a exclusividade. E é aí que mora a confusão. Quando você busca por exclusividade e utiliza recursos criativos e técnicos, existe uma dicotomia em enxergar que os meios pelos quais são obtidos a exclusividade vão gerar o resultado. Na verdade, toda agência que busca inovação para os seus clientes, e também quem está do lado de produção, que busca resultados muito superiores para entregar e encantar os olhos de quem vai consumir, utiliza recursos que muitas vezes são manuais também. Mas craft não é mão suja, não é a mão na massa em si que torna o trabalho de craft o mais valioso. Se isso fosse uma verdade, todo artista seria um crafter, né? Craftier, como fala, né? Que é o profissional que faz trabalho como um artesão. A propaganda se distancia muito disso. Por quê? Ela utiliza recursos de diversas áreas, principalmente das artes, como um artifício de venda.
E aí que o craft tem que ser enxergado como um processo de escala. Como assim de escala? Nenhum trabalho é feito simplesmente porque ele é para encantar os olhos de alguém. Ele tem que encantar os olhos de uma multidão. Ele tem que servir para vender milhões, bilhões e movimentar muitos empregos ao redor do mundo. É aí que eu vejo a grande valia e é o que me deixa cada vez mais apaixonado por essa profissão. Tudo que liga a design, comunicação, direção de arte, vem disso, em saber ser uma esponja, é saber absorver tudo que há ao redor, tudo que o universo entrega de informação e imputar dentro da comunicação como um artifício de persuasão, né? Olha lá o que a categoria de print, que é o Press Lions, avalia: qualidade da imagem, fotografia, ilustração, texto ou edição. E como o craft pode acrescentar a ideia por meio da sua qualidade de execução. Aí a gente chegou no ponto-chave. Craft é qualidade, não é artesanato. É qualidade de execução. Se tivesse que resumir, a gente já chegaria num ponto de convergência nessa conversa e diria que craft é os meios pelos quais você utiliza para criar uma excelência na qualidade de produção, né? E de execução. E outras categorias, faz sentido se a gente fala só do craft como artesanato, como o handmade, como o trabalho manual, por que ele estaria numa categoria de rádio, né? Como se encaixa esse trabalho dentro do mercado áudio, né, de áudio? Então, em rádio, ele representa a amarração e a relevância da ideia com originalidade de execução. De novo, está aí. Como um profissional de áudio, e aí a gente vai trazer o meu querido Felipe Colense, da Fuzzer, que é um mestre, o cara mais inteligente que eu já vi de áudio, para falar um pouco como ele enxerga isso. Em breve eu vou arrastar ele para cá, né? Mas é exatamente como utiliza os recursos, que podem ser digitais também, não precisa necessariamente ser uma execução manual, mas como utiliza para dar relevância e originalidade na execução da ideia. E também tem o que mais traz, que descola desse pensamento de artesanato, é que existe a categoria craft dentro do digital. Não faria o menor sentido se a gente enxergasse isso como artesanato. Veja, a gente está falando do mercado, né, do veículo, na verdade, de comunicação que mais dá acesso a todo mundo hoje. Celular, site, internet, os meios digitais. Como você utiliza o craft para dar originalidade à execução? Então, olha essa definição um pouco teórica aqui, eu não gosto muito de avançar nessa parte teórica, mas acho que para embasar esse pensamento nosso, e inclusive tirar algumas objeções, é interessante falar que na categoria digital, os trabalhos devem ter forma e função. É o princípio base do design. Quem estudou design e gosta de design sabe que forma e função caminham lado a lado, de mãos dadas. E são excepcionais em um contexto digital, com design impecável, execução magistral e experiência de usuário. Aí a gente vai lá para o pensamento da entrega. O que o craft pode entregar de valor para o consumidor final? E esse é a maior valia, a maior relevância desse trabalho, que não é fácil, é um trabalho árduo, mas que hoje a gente vai ver que nem sempre ele carrega os mitos em suas costas, né? Algumas verdades que muitos carregam como verdade absoluta e que não são, de fato, a essência do craft. Então, os critérios considerados no julgamento em digital
é diretamente a execução e a experiência. Olha aí um exemplo de um board, né, uma prancha, de uma peça que ganhou o Festival de Cannes, e tem tecnologia envolvida, né? Tem 3D, tem muita inovação, interatividade, enfim, aí avança bastante. Eu queria falar um pouquinho da minha formação. Algumas pessoas têm me questionado por que eu tenho feito esses conteúdos, essas lives, né? E primeiro eu queria dizer que eu sou um apaixonado por essa profissão, sou um apaixonado, mas eu sou um publicitário um pouco fora da média. Em que sentido? Minha formação, eu sou um dos poucos que tiveram o privilégio de descobrir o que queria ser. Com 14 anos de idade, eu já sabia que queria ser um diretor de arte. Como assim? Sempre gostei de desenho, de arte, de pintura. E desde criança eu consumo isso diariamente, né? É uma aptidão nata minha. E aos 14 anos eu comecei a trabalhar em agência de comunicação. De lá para frente, nunca mais consegui me ver longe dessa profissão. É algo que realmente me envenenou, entrou na minha veia e não sai mais. Ao longo do tempo, eu trabalhei 12 anos dentro de agências, né? Agências grandes como a Ogilvy, a One for One Worldwide, onde eu tive o privilégio de conhecer os meus melhores amigos da profissão. E em 2009 eu montei minha produtora, né? Uma produtora de imagem voltada à produção de imagens estáticas, né? Não em filme, mas que tinham 4 pilares como base, que era ilustração 3D, ilustração 2D, a fotografia e a pós-produção. Desde então, com essas 4 técnicas, é possível produzir qualquer tipo de imagem estática. E agora, nessa minha nova fase, numa nova empresa chamada Odd, eu tenho avançado para a parte de animação 3D e de produção de filme também, que é tudo ligado ao universo da produção, né? E como o craft pode ser usado no dia a dia como uma ferramenta? Existe uma definição meio rasa de que o craft ele é utilizado muitas vezes para dar mais valor a ideias que têm menor relevância. Isso é uma mentira. Na verdade, ideias muito boas ficam ainda melhores quando a gente coloca a pitadinha de pimenta em cima, o craft como brilho, né? Ele é o polimento final. Tem um filme que foi realizado recentemente pela minha produtora, que é exatamente isso. Ele não tem uma ideia por trás, ele não tem um conceito, ele é um filme de apelo visual. O que significa isso? É transformar toda a ideia de consumo em algo que seja apetitoso aos olhos, né? É uma degustação visual. E todo esse processo de produção poderia ter sido muito, muito bem feito em 3D, por exemplo. E tudo bem, é uma opção. Mas ele foi feito tudo com luz de cinema, luz especial, captação com lentes de cinema. E aí que entra exatamente a resposta para a frase anterior, que não é o que você entrega, é como você entrega. E não é o que você vê, e sim como você vê. Esse filme, ele é enxergado pelos olhos do diretor Allard Van Willing, que trabalhou comigo, que dirigiu super bem o trabalho, e utilizamos essas técnicas de cinema para chegar a um resultado estético muito mais apelativo, né? Que outro tipo de exemplo podia dar aqui com mídia impressa, né? Que é uma das categorias mais concorridas até hoje nos festivais, tanto de Cannes quanto outros, One Show, D&Ed, né? Tem uma peça aqui que foi produzida na minha antiga produtora para o meu querido Érico Braga, um líder quando fala em craft.
é uma pessoa que eu idolatro, tanto como pessoa em si, né? Mas quanto pela qualidade criativa dos seus trabalhos e a qualidade de execução, né? Essa é uma peça que nós criamos, foi criada por ele, pelo Érico Braga, né, da África, e é para Humanity, né, que faz um pensamento de como é o passado e de como é o presente, né, e que não basta apenas culpar a atualidade. A questão aí é que a ideia, ela pode ser contada de diversas formas, ela pode ser apresentada de N possibilidades, com N possibilidades. Pode ser com ilustração, pode ser com recorte, pode ser com uma infinidade de recursos que a publicidade utiliza, né, e que nós da produção, da linha de frente, de quem vai executar, utilizamos todos os recursos disponíveis, mas que ela foi feita com craft, né? É um trabalho, sim, manual, mas o meio, ele é simplesmente para justificar o resultado. Ele não é simplesmente um trabalho feito com tinta, papel, para apenas por um resultado estético. O que ele tem como premissa é valorizar ainda mais essa puta ideia criada pelo Érico, né? Transformar isso em algo ainda maior. E essa é uma peça, uma campanha que acabou repercutindo muito, foi shortlist em Cannes, ganhou outros prêmios, El Sol, enfim. E acho que tem outros trabalhos aqui que eu até separei do próprio Érico, que ele é um avião. Tem um outro exemplo aqui que eu separei, que é de Berlitz, né, que é uma escola de inglês, uma criação feita pelo meu amigo Alexandre Tobil, outro que brilha muito na direção de arte. Tive o prazer de trabalhar com ele durante um bom tempo na One for One. Essa é uma peça toda feita em massinha, massa de modelar, é a Dean Clay. Já falei dela, é uma massa especial que a gente utiliza em esculturas artísticas, né? Mas a ideia é sensacional, é como a pessoa em 30 dias pode aprender o inglês e ter compreensão quando alguém fala a língua que ela não entende, não entenderia um mês atrás, né? Só que o curioso dessa peça é o porquê nós escolhemos fazer esse trabalho com massinha. Já existia a possibilidade de executar de diversas formas. A mais rápida seria com ilustração 2D, que daria um resultado muito bonito. E nós chegamos na ideia de fazer com massinha nesse tipo de ângulo, né? Que aí entra o craft, que não é só a massinha em si, o material usado, e sim a técnica e o porquê dessa técnica. Só que nesse mesmo período havia sido lançada uma campanha maravilhosa da Léo Burnet, feita em massinha, porém ela havia sido esculpida digitalmente, em 3D. Inclusive, quem fez foi meu amigo Daniel Cian, um aviãozão também no 3D, uma pessoa que eu admiro demais, adoro o trabalho dele. Só que como é que a gente vai fazer um trabalho em massinha 3D, sendo que no mesmo período já tinha uma campanha na praça que utilizava o mesmo recurso? Aí o jeito de descolar foi fazendo na mão, modelando elemento por elemento, peça por peça e compondo. Qual a possibilidade que o craft abre quando você produz dessa forma? Articulação. Né? Você tem possibilidade de gerar um trabalho que, no começo, ele pode parecer um pouco mais lento. Aí é um outro mito que mora, né? O trabalho ele pode ser um pouco mais lento no começo, no desenvolvimento, na concepção, mas você ganha muito na etapa de finalização e acabamento. Por quê? É muito menor, o resultado já foi praticamente entregue logo no começo, né? Desde o princípio o resultado já vem aparecendo. E a forma de composição, e aí o motivo pelo qual eu tenho ensinado algumas técnicas
que na verdade são atalhos técnicos em minhas lives, né? Para juntar exatamente esse pensamento de como esses atalhos técnicos são recursos, podem auxiliar no resultado final do trabalho. Por isso que eu acho que vale muito a pena. Hoje eu vou mostrar uma aula de recorte em alfa, não do jeito tradicional, mas de um jeito feito em Craft. Aí começam a aparecer algumas objeções do tipo: o Craft é caro. Será que é realmente caro? Por que ele é caro? E ele é caro comparado com o quê? Né? Em geral, o que traz um pouco esse mito é o tempo, né? O tempo relacionado ao dinheiro investido, né? Mas fazer um trabalho em 3D também não é tão barato, né? Fazer um trabalho de ilustração, simplesmente, um ilustrador faz o trabalho, e seria um handmade, não deixa de ser, ele não é tão barato também, muitas vezes. Mas entender o porquê é o mais importante. Lembre-se, lá do começo da apresentação, quando eu comecei a posicionar como o mercado quer enxergar esses profissionais de craft, está justamente ligado ao resultado, né? Então, eu vou dar um exemplo de como o craft, o pensamento de craft, e não é o handmade, novamente, não é mão na tinta, mão na massinha, mas como o pensamento do processo, e craft é processo, como ele pode ser usado no dia a dia justamente para que esse mito do craft é caro caia por terra de uma vez na sua vida, né? Então, esse é um exemplo de um trabalho que foi realizado recentemente. É um job de dia a dia, um trabalho corriqueiro, um trabalho que acontece diariamente para qualquer agência. Pense em produzir uma foto de uma mão com um celular num fundo ambientado. E aí que a gente vai enxergar o craft como processo, não como resultado. Essa imagem poderia ser muito bem comprada de um banco de imagem. Essa era a solicitação do cliente, exatamente, né? Faça a compra da imagem e aplique a arte do meu cliente na tela. Tudo bem, é um trabalho simples, fácil de resolver, mas existe um jeito ainda mais fácil, ou tão fácil quanto, de resolver esse trabalho e chegar num resultado como esse. A gente estava falando de uma foto, certo? Produzir uma foto. Para produzir uma foto de uma modelo segurando um celular em externa ou no ambiente interno, eu teria que ter uma locação, casting de modelo, casting de mão, para fazer uma única foto num único lugar. Como é que eu transporto essa modelo para fazer em diferentes lugares? Simples. Sabe o que é esse cenário atrás, que parece ser uma ambientação externa ou uma locação? É uma televisão, né? É uma TV. E a partir do resultado, do encaixe da luz, da modelo com o cenário, a gente acabou produzindo as fotos, né? Olha que riqueza que o Craft traz. Ele trouxe o resultado da foto, ele trouxe o resultado em filme, porque uma vez que eu estou lá com uma câmera de filmar e uma câmera fotográfica, por que já não produzir os dois? Por que já não encantar o cliente e entregar mais e melhor, como eu sempre digo, né? Então, um job do dia a dia, bastou uma televisão, a modelo, o casting de mão, obviamente, foi feito para manter um nível de qualidade muito alto. Modelo de mão, casting, televisão e um celular resolvido. Luz natural resolve, luz artificial também resolve. Isso é uma quebra de paradigma também, porque quem entende o craft como um processo enxerga a capacidade de resolver tudo isso num tempo muito menor, né?
você é capaz, com o craft, de produzir o dobro na metade do tempo. Será que isso é verdade? Eu garanto que sim. Então, outro mito que vem à mente de muitas pessoas, né? Isso paira sobre o pensamento de clientes, atendimento, até mesmo da criação, principalmente quando não tem destreza do trabalho em que tem que pôr as mãos ali para resolver, né? Craft só cabe em trabalhos grandes. Será que isso é verdade? Eu acabei de apresentar um exemplo que não cabe num trabalho do dia a dia. Agora, tente pensar o oposto disso. Vamos partir da premissa de que você pode aplicar o craft em qualquer trabalho, em qualquer dimensão. PMG, pequeno, médio ou grande, não importa. Você consegue aplicar o processo de craft dentro desses trabalhos. Então, pense só, faça uma pergunta. Você tem mais trabalhos grandes em que você pode usar o craft ou mais trabalhos menores do dia a dia em que você também pode usar o craft? E se você conseguisse encantar o seu cliente com os trabalhos mais simples do dia a dia utilizando o craft, qual seria o resultado? E qual o valor que isso traria para a sua carreira ou para os seus negócios? Se você fizer essas perguntas e começar a exercitar diariamente a possibilidade de imputar o craft em seus trabalhos, eu tenho certeza que você vai achar respostas como eu achei em um dos trabalhos mais simples do dia a dia para fazer isso. E quem disse que não dá? Trabalhos do dia a dia podem sim. Olha aqui um exemplo muito simples. Esse é o layout da agência, um layout enviado para a gente produzir, em que a única coisa que teríamos que fazer eram os ícones dessa peça gráfica, os ícones e a ambientação, que é a fusão, apenas colocar com a imagem de fundo que seria fornecida. Entrou o craft na história, entrou o processo na história. Como eu faço com que essa peça publicitária, esse post, essa campanha de mídia digital, ganhe mais relevância e mais notoriedade por meio da execução? Então, o primeiro passo é falar com o cliente, com o diretor de arte, com quem está na linha de frente da condução do trabalho. E eu, como posição de produtor, de executor, vou dar alguns caminhos para ele. O que é possível? Eu posso trabalhar com 3D? Sim, posso trabalhar em 3D, é um caminho. Eu posso trabalhar com ícones gráficos simples e vetoriais? Claro que posso, também é um caminho. Posso trabalhar com modelagem que simula o 3D? Posso também, massinha, diversos outros materiais. Mas eu também me apego a um caminho em que eu gostaria de mostrar para ele qual seria a melhor solução para aquele trabalho, né? Esse é o papel de uma produtora criativa também, uma produtora que enxerga além da execução, mas também vê a necessidade do cliente, tanto da agência quanto do cliente final. E aí eu faço uma proposta de executar esses ícones do mesmo jeito que ele queria, né, que o cliente gostaria, e também utilizando a base, que é o trabalho vetorial, como uma extensão em processo de craft. Aí a gente parte para os RAFs de como poderiam ser os estilos gráficos desses ícones, divide com o diretor de arte, divide com o cliente, ele aponta o caminho pelo qual ele quer percorrer. Eu digo que eu posso produzir aquilo com acrílico, com madeira, com metal, com diversos tipos de materiais, mas eu me atento lá na frente ao resultado final ao qual o meu processo vai me levar. O cliente tendo as definições, ele aponta o que ele gosta mais, eu começo a avançar, ando para frente com o trabalho, né? Então aqui já entra o WIP,
que é o work in progress, né? O trabalho em andamento, como a gente chama. Eu começo a dividir com o cliente, com o diretor de arte, parte a parte, etapa por etapa, tudo que eu estou percorrendo, todo o caminho que eu estou andando, para chegar no resultado que nós combinamos anteriormente. Nesse momento, ele já pode opinar como acabamento, tratamento em pós-produção posteriormente, o que ele precisa, recortado, solto, sombra, todos os elementos, e vou avançando rapidamente com o trabalho, e aí quebra de novo aquele mito de que o trabalho em craft é lento. Não, ele pode ser veloz, ele pode ser assertivo, se for compartilhado. E, por fim, temos um resultado da ilustração digital, a ilustração 2D, que dá a base para que eu leve para o laser cut, né? Não tem nada de mão suja aí, de handmade mesmo, tem mais o de produção industrial, como é que eu faço isso em tempo recorde, em tempo rápido, tempo hábil para entregar, sem morosidade. E vai para o 3D, a gente faz para o corte a laser, e a gente faz a montagem em fotografia, né? A reprodução fotográfica. Olha a diferença e a riqueza que o processo me trouxe. Foi o processo que gerou o resultado final, né? Então, eu saí de um ícone 2D, feito vetorialmente, e fui para um resultado fotográfico realizado tridimensionalmente, né? Todas essas sombras, toda a incidência de luz, tudo gerado pelo resultado da foto. E toda a variação dos ícones segue a mesma linguagem. Eu posso ainda, dentro do processo, utilizar a contraforma desses elementos, desses objetos, né, de cada ícone, para gerar uma nova opção para o cliente. Mais uma vez, o craft traz outro resultado por meio do processo. Perfeito? Aí vem a pergunta, o craft é difícil, né? Provavelmente só artistas conseguem fazer. O craft não é para mim. O craft é para quem sabe ilustrar, para quem sabe modelar, para quem sabe esculpir. Não é verdade. Essa é a grande surpresa e o grande presente que eu guardei para você. Craft não é o difícil. Craft é para todo mundo. Primeira pergunta, você já tentou? Se você já tentou, qual foi o resultado que você obteve? Em cima do resultado, como você apresentou e como você compartilhou esse processo com o seu cliente, com o seu criativo, né? Se você é uma produtora e vai atender a uma agência, será que você valorizou o trabalho suficientemente para que ele fosse enxergado como a cerejinha do bolo, né? Aquilo que acrescentou realmente valor ao resultado final? Veja esse trabalho, aqui está mais um do Érico Braga, trabalho delicioso de ter feito. O que tem de craft aí? O trabalho tem que ser executado, ele tem que ter um resultado primoroso, um resultado bonito. Eu posso simplesmente fazer todo o processo em 3D. É um resultado, não tem nada de errado, ótimo, o resultado sairia tão bom quanto. Mas eu posso mesclar técnicas. E aí faz todo sentido com o que a gente viu lá em cima, da visão do Festival de Cannes, de como enxerga, que é como a execução orquestrada, mista, casada, pode gerar um resultado diferenciado. Então, nessa peça de Mitsubishi, por exemplo, toda a parte do interior, a parte interna do cenário, foi feita em 3D. Lógico, muito mais rápido, muito mais barato, muito mais prático na articulação em conversas com o diretor de arte. É possível mexer com maior facilidade. E essa haste também, que é o carro, abrindo a latinha de sardinha, né? Também foi feita em 3D.
O resto é tudo fotográfico. Do mesmo jeito que os fotógrafos, antes do 3D, antes das ferramentas mais atuais, faziam. É um mockup, né? A gente produz um mockup, faz a aplicação da arte, faz o processo para ter o resultado mais primoroso, mais lindo possível, extraordinário, e faz a variação dessas peças em campanha. Então, cria-se uma linguagem única para representar aquele trabalho. E essa foi um trabalho que entrou na Archive, né? Uma revista bem conceituada no mercado de propaganda. Estes são outros exemplos de produção que também utilizam os meios para chegar no resultado final. Poderia ter sido modelado em 3D? Claro que poderia. O resultado ficaria pior ou melhor? Não, ficaria apenas diferente. Mas escolher por utilizar um tecido em lycra, né, e essa mão real que abraça aí, né, pega o pacote de bis, foi uma decisão do meu tutor, mestre, um mito, uma lenda, o Eduardo Doss, para a gente descolar a qualidade com a execução. E a campanha teve uma variação, uma infinidade de peças, né, coloridas, todas bonitas, em que o craft entrou como processo para chegar no resultado final. Aliás, vale dizer que muito do que eu aprendi na minha profissão eu devo ao Eduardo Doss, meu amigo. Mais um exemplo da mistura do 3D com o craft, né? A produção mais artesanal, ou seja, mais exclusiva, como a gente falou, né? Essa é uma peça bem antiga que nós produzimos para uma toalha absorvente, né? E que ela era capaz de enxugar rapidamente o líquido derramado, né, no chão. Então, locação, vidro de verdade, feito a composição fotográfica, caquinho por caquinho, e apenas o envelopamento dessa garrafa foi feito em 3D. Essa mescla, essa mistura é justamente o princípio de craft, né? Utilizar recursos diversos para que o seu olhar seja colocado num trabalho, né? O mesmo foi feito na variação do ovo aqui, que é uma fotografia em locação, o ovo quebrado, propositalmente composto ali, e a modelagem do ovo em 3D ali com absorvente. Outra coisa, essa tinta, né, o que faz o papel da gema aí, né, é uma tinta de verdade. A gente fez a tinta, escaneou, fotografou ela na posição esférica ali para caber no mapeamento. Então, é uma mescla de 3D e foto. E para você que está aí desse lado, viu alguns trabalhos, quer entrar no mercado de publicidade com o pé direito, quer avançar com velocidade na carreira, o que você pode começar a fazer agora? Tentar encontrar alternativas criativas. Você tem duas formas de seguir quando a gente fala de criatividade. Ela pode ser imaginária, né? Aquela criatividade que dá um estalo e todo mundo fala, putz, como eu não pensei nisso antes, né? Mas ela também pode vir de técnica, né? Se você tem domínio técnico, você também pode encontrar alternativas que vão caber perfeitamente, como uma luva, como exclusividade para os seus trabalhos. E lembre-se, trabalhos do dia a dia também, não só trabalhos de festivais ou trabalhos muito grandes, campanhas muito significativas, você é capaz de agregar valor no job do dia a dia. Que tipo de técnicas você pode usar? Todas. Busque no cinema, busque nas artes, na escultura, na pintura, na tipografia, que é outra paixão que eu tenho, sem fim, a tipografia, como ela pode compor
Aí entra o lettering, né, como uma ferramenta, né, fazer o trabalho com exclusividade. Gabi é uma ótima artista de lettering, que eu adoro. Então, é buscar todos os recursos, lembrar que se você é criativo ou se você produz, você necessariamente precisa ser uma esponja, tá antenado o tempo todo, 24 horas, com tudo que acontece ao seu redor, porque é daí que vão sair os resultados e você vai enxergar processos, né? Opa, aqui já foi, né? Por onde eu começo? Por onde eu começo? Né? Saia da frente do laptop. É exatamente um reforço do que eu falei agora, que é buscar em outras fontes, beber de outras fontes, para chegar, para poder roubar, entre aspas, né? Roubar essas técnicas e colocá-las com maestria dentro dos seus trabalhos. Não espere saber o que é possível até você começar. O que eu quero dizer com isso? Tente, ponha a mão na massa. Utilize recursos de 3D, recursos manuais, recursos de iluminação, não importa. Tente fazer. Você só vai conseguir ver o resultado a partir da experimentação do processo. E esse é o grande ganho, essa é a grande valia, e é aí que mora o valor em que agências como a OGV, lá no começo, em que eu mostrei, buscam profissionais com diferenciais em craft. Né? Compartilhe o processo com o seu cliente. Né? Esse é o principal. Muitos criativos, às vezes, têm uma frustração, que é um sentimento, não é uma verdade, é um sentimento, de que o cliente não deu valor a todo o trabalho que ele fez. O craft também é exatamente isso. É você valorizar o processo de ponta a ponto do seu cliente enxergar quanto esforço tem ali para que o resultado seja único para ele. E que, posteriormente, isso gere ainda mais resultados financeiros no bolso do cliente, né? Busque referências fora do seu trabalho. Vai para o cinema, vai para o teatro, é de lá que você vai buscar muitas alternativas criativas ou técnicas para executar seu trabalho. Né? Tem projetor, tem trabalho com projeção mapeada, tem uma infinidade de coisas. Depois eu posso até compartilhar aqui no próprio vídeo alguns links de empresas que eu sou fascinado. Tem a Man vs Machine, que faz um trabalho 2.0, né, um trabalho muito à frente do tempo, misturando craft, né, que é o processo, mas muito imputado no 3D, como eles utilizam a ferramenta de 3D como craft, como processo. Para finalizar, eu vou reforçar isso mais uma vez. Craft é processo e ponto final. Não é só o meio pelo qual, é o porquê você chega ali. Eu sou o João Vicentim, criador do Produção Aberta. Estarei aqui fazendo novas lives em breve para levar mais conhecimento, mais informação e dividir tudo que eu sei para que você produza cada vez mais e melhor. É isso, gente. Acompanhe o canal do Telegram. Um forte abraço a todos e a todas.